Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer o vídeo que tá todo mundo me pedindo. Atividades para fazer em casa com as crianças. Vou fazer em duas partes porque eu vou dar um monte de dica de atividade. Vão ser realmente muitas sugestões, então fique ligadinho aí porque vale a pena. A primeira parte vão ser atividades de artes. Então vou falar aqui com vocês algumas coisas simples que dá para fazer em casa com materiais muito simples e que vão aí entreter a tua criança. Vamos lá, vai. Uma criança mais agitada, cada atividade uns 30 minutos. Então aqui, olha, tem atividade para a semana inteira. Qual é a minha sugestão? Pega aqui algumas dicas que eu vou passar para você, depende da idade da tua criança, eu vou passar algo aqui bem geral, tá? Para crianças de 4 até 10 anos vai ter atividade aqui das que eu vou mostrar para vocês. Pega duas por dia. Uma a criança vai fazer sozinha, enquanto você aproveita para fazer comida, tomar banho, fazer home office, e a outra junto com alguém, ou o papai ou a mamãe, fazer uma atividade familiar. Combinado? Espero que vocês gostem das dicas. Essa primeira parte são atividades de artes, mas você não precisa ficar preocupado. O que eu percebo? Muitos pais não gostam de atividade de artes, têm medo, porque eles pensam que estão fazendo um negócio para vender numa galeria de artes depois, né? E não precisa disso. Você tem que fazer do jeitinho da sua criança. E até vou mostrar aqui para vocês algumas atividades que eu iniciei com o meu filho de 3 aninhos, tá? Eu também não sei desenhar, não sou artista, mas a gente estava aqui fazendo, eu deixei pela metade para poder mostrar para vocês, e vocês vão ver que pode ser simples, que pode ser com o material que você tem em casa, que pode ser do jeitinho da tua criança. A criança, ela não tem esse olhar crítico que nós temos. Então ela ama fazer arte, né? A atividade de artes é algo que estimula a concentração, estimula a criatividade. Além do mais, aquilo que é mais precioso para mim, vai criar um vínculo, vai fazer uma conexão entre o adulto e a criança que estiver fazendo a atividade. Vamos lá então? Vamos lá, vamos começar por essa daqui. Olha só, o tatu, um tatuzinho. Pode ser também um porco-espinho, se você preferir, vai da imaginação da tua criança. A gente vai fazer ele com garfo, olha só, com garfo de cozinha. Depois lava, mamãe, sai fácil, guache sai com água. É só molhar o garfo na tinta, né? Molha o garfo na tinta, forra a sua mesa com um pano velho, com um plástico, com jornal, deixa a criança sujar a mãozinha, guache sai fácil, né? Mas deixa ela fazer, deixa ela liberar a imaginação dela. Assim. Uma coisa importante também em atividade de artes é isso, é deixar a criança fazer, do jeitinho dela. Se ela quiser fazer o tatu verde, ok, não tem problema. Então, só molhar o garfinho na tinta e carimbando na folha, ó. Você não precisa ter muita experiência para conseguir fazer, super simples. E aí você vai fazer, eu fiz com o meu filhinho, a gente fez só essa primeira camadinha, mas você vai carimbando até chegar aqui embaixo todo o corpinho do tatu. E aí, se você quiser, você pode usar uma meia cartolina, né, ou um papel canson e fazer um corpinho de tatu maior. Ele vai demorar mais tempo para fazer o carimbo e vai curtir a beça. Lógico, mexer com garfo com a supervisão de um adulto, né? Ou você pode usar aquele garfo descartável, né, que tem a pontinha mais arredondada e ele pode mexer sozinho sem problemas. Ainda com o garfo, olha só, dá para fazer também flores. Essas florezinhas aqui, tulipas, também foram feitas com carimbo de garfo, né? Bem bacana. Só de ser uma pintura diferente, por quê? O que acontece? Às vezes a gente dá um papel sulfite e um lápis de cor na mão da criança e pede para ela colorir, né? Faz um desenho e a gente pretende, né, que ela fique ali 30, 40 minutos, 1 hora colorindo. Não vai rolar.
Se a criança gosta muito de colorir, pode até rolar no primeiro e no segundo dia, mas depois enjoa. Então, quando você traz uma diversidade de materiais, de propostas, aí já fica melhor. A criança já vai querer fazer, vai ter vontade de fazer porque é algo novo, né? Até nós adultos somos assim, então a gente precisa inovar. Olha só uma coisa que dá para inovar. O velho faz um desenho aí para a mamãe. Se você, ao invés de dar simplesmente a folha de papel sulfite e o lápis de cor e mandar a criança fazer um desenho, se você, por exemplo, der para ela as rebarbazinhas, olha aqui, as rebarbas da ponta do lápis, tá vendo? Eu pus aqui de algumas cores diferentes para vocês verem. E aí você pode pedir para ela desenhar a mamãe, desenhar a professora, né, desenhar a boneca princesa preferida dela, ou se você tem impressora em casa, imprime para colorir a princesa preferida da tua filha. E ao invés dela colorir com lápis de cor a saia da princesa, ela vai fazer a sainha da princesa com as rebarbas do lápis de cor que você ia jogar fora, né? E com certeza ela vai gastar muito mais tempo porque ela vai colar. E olha só, pedagogicamente falando, né? Isso vai trabalhar o movimento de pinça, vai trabalhar a coordenação motora fina, né? Fora um monte de outras coisas, criatividade, concentração, imaginação, que de um modo geral também supre um pouquinho da preocupação que a gente tem visto nesses dias de alguns pais que falam assim: Renata, mas meu filho está já 2 semanas sem estudar, estou preocupado com isso. Esse tipo de atividade, gente, também é muito útil para o estudo. Você está trabalhando uma série de situações, uma série de competências que a criança precisa para, por exemplo, ser alfabetizada. Então, quando ela pega ali a rebarba do lápis de cor para colar na folha, você está trabalhando coordenação motora fina, isso é importantíssimo. Então, atividade de artes também é bem bacana e conta sim como atividade pedagógica, certo? Outra coisa para mudar o velho papel sulfite e lápis de cor. Ao invés de você dar simplesmente um papel sulfite e um lápis de cor para o teu filho fazer um desenho, você pode fazer uma dobradura para ele. Ai, Rê, eu não sei fazer dobradura. É muito simples, vai lá no Google e coloca lá, vai vir o passo a passo para você direitinho. Faz aquele velho barquinho de papel. Põe um balde com água, deixa a criança colocar o barquinho de papel no balde com água, vai na área de serviço, vai dentro do box na hora do banho, né? Deixa a criança colocar o barquinho de papel, faz aquele velho chapeuzinho. Quem nunca fez aquele chapeuzinho do Marcha Soldado? Pega um jornal, eu não tinha jornal hoje aqui em casa para poder preparar para vocês, mas pega uma folha de jornal, faz aquele chapeuzinho, com a mesma folha de jornal você enrola um canudinho e faz a espada. E aí a criança vai brincar de marcha soldado pela casa, né? Você pode fazer o barquinho, pode fazer também, ó, uma casinha de dobradura. Esse daqui eu já ensinei. Quem viu a historinha de Esther, eu ensinei a fazer essa casinha de dobradura, né? Olha só, você faz a casinha de dobradura junto com seu filho, você participou com ele, se envolveu com ele e depois você dá material para ele. Ele não dá só o lápis de cor, dá uma tinta guache, papel picado. Isso é excelente, gente. Pega papel crepom, que é super baratinho, e pede para ele rasgar. Esse movimento você nem sabe. Ó, as professoras aí que estão me assistindo sabem o quanto isso é importante. A criança precisa aprender a rasgar. Dá um papel para ela. Se você, eu não tenho papel crepom e a gente não tá podendo sair de casa, dá o sulfite mesmo e pede para ela colorir. De repente, você pede para ela colorir com guache, pintar com tinta guache, deixa secando e fala assim para ela, ó, isso também é uma super dica. Atividades que você comece em um dia e termine no outro. Então, por exemplo, dá o papel sulfite, pede para ela pintar com tinta guache e fala para ela, vai ficar secando e amanhã nós vamos fazer uma atividade com esse papel. E aí no dia seguinte, que já vai ter, a tinta já vai estar seca, você vai falar para ela rasgar e fazer bolinhas com esse papel que vai estar colorido, já que você não tinha papel crepom, ela mesma coloriu o papel sulfite.
ela vai fazer bolinhas com esse papel sulfite. Esse movimento também é muito importante, pedagogicamente falando, ó. Ela vai fazer a bolinha e aí você vai falar para ela pintar aquele desenho que vocês fizeram no dia anterior ou que você imprimiu, né, para ela colorir, que ela ia colorir em 5 minutos só com lápis de cor. Com a bolinha vai virar 1 hora de atividade. Ela vai pegar as bolinhas e ela vai colar. E ela vai completar esse desenho colando bolinhas e não colorindo com lápis de cor, né? Aí você também pode, olha aqui, eu trouxe para vocês também dobradura de cachorrinho, ó. Aí se a criança tiver 7, 8 anos, você pode pedir para ela recortar, dá uma folha para ela e fala, olha, você vai recortar quadrados. E aí você pode trabalhar quantidade, você pode trabalhar formas geométricas. Então ela vai recortar um quadrado, você vai transformar esse quadrado, ó, num triângulo, dobrou aqui, dobrou aqui, dobrou aqui. Virou um cachorrinho. Tá vendo? Esse daqui eu fiz com o Benjamin, ó. A boquinha do cachorrinho. Aí você vai pedir para ela colorir, né? De repente, se você tiver lã, pede para ela colar a lã. Uma coisa legal também é algodão. Colore o algodão. Essa também é aquela dica de colorir um dia antes para deixar secar. Colore o algodão de marronzinho, né? Não sei se vocês tiverem cachorro em casa, colore da cor do cachorrinho que vocês têm. E aí ela vai colar o algodão ao invés de colorir. Isso também já transforma a atividade, que seria 5 minutos, em 30, 40, 1 hora. Uma coisa legal é assim, quando você for fazer uma atividade de artes com o teu filho, não fazer correndo. Às vezes a gente fica assim com pressa, fala, colore aqui, agora cola aqui, deixa que eu passo a cola para você. Pronto, terminou. Não acrescentou nada, né? Então, faça com calma, fala, qual é essa forma geométrica? Você sabe esse nome? Aqui tem muito ou tem pouco? Quantos nós temos? Vamos contar, né? Qual é a cor disso? Vamos pesquisar no Google Imagens de tatu? Vamos ver primeiro como eles são? Então, prolongar essa atividade, né? Porque a atividade, ela pode se transformar numa atividade interdisciplinar. Então, numa atividade de artes, você trabalha linguagem, você trabalha numerais, dá para trabalhar natureza e sociedade, você vai trabalhando várias coisas através da atividade de artes, né? Você vai fazer a nuvenzinha, faz com algodão, vamos colar um algodão para fazer a nuvem, né? E assim você vai fazendo atividades diferentes. Olha só essa ideia aqui, ó, uma sugestão. Pincel de rolo de papel higiênico. No vídeo 2, eu vou dar algumas dicas de coisas que dá para fazer com rolo de papel higiênico. No vídeo 2 eu vou falar de oficinas, jogos e brincadeiras, né? Hoje é só artes. Então, rolo de papel higiênico que virou pincel. Molha ele na tinta e pinta o papel. Fica uma pintura totalmente diferente e deixa a criança cortar. Tesoura sem ponta, claro, mas ela vai cortar, ela vai confeccionar. De repente podemos enfeitar esse pincel, né, colorir ele ou encapar com algum papel para ficar, né, um pincelzinho mais divertido, mais bonito. E aí ela vai pintar com o pincel de rolo de papel higiênico. Olha só, também eu coloquei aqui pra gente ter essa ideia. Ela desenhou um menininho, ela desenhou uma princesa, né? Seu filho desenhou uma casinha, um carro. Ao invés de só colorir com lápis de cor, colar um tecido, né? Colar uma fitinha para compor o desenho. Tinta cola é uma coisa que vale a pena você ter em casa para fazer o contorno. A tinta cola ela fica em alto relevo, também é bem bacana, material que é barato, guache é muito barato e ele sai com facilidade. Opa! O guache sai com facilidade, a tinta cola não. Então tinta cola você em papel, tá? Porque ela não vai sair com facilidade da roupa e tudo mais. Ai, gente, eu ia apontar antes de começar a gravar e esqueci. Mas eu vou dar essa dica porque ela também é bacana. Apontar o giz de cera. Giz de cera a gente não aponta.
mas você vai apontar o giz de cera. Aqueles farelinhos que forem caindo, a criança vai passar o dedo assim em cima dos farelinhos. Fica uma pintura como se fosse uma marca d'água, fica muito bonito. Também a criança ela mesma pode apontar, né? Ela vai passar o dedinho e aí tem que cair o farelinho em cima do lugar onde ela vai colorir com aquela cor. Então dá para trabalhar bastante coisa também com isso. Esse daqui, ó, também fiz com Benjamin hoje, formas geométricas. Aí, se a criança for um pouquinho mais velha, 8 a 10 anos, você pede para que ela faça as formas geométricas. Se ela for mais nova, você faz as formas geométricas, né? Super simples, né? Com um compasso, uma régua, você faz. E aí, pede para ela colorir. Ela vai fazer as formas geométricas, ela vai colorir as formas geométricas. E você pode perguntar para ela quantas são, quais são as cores. E depois ela vai recortar. O movimento de usar a tesoura é muito importante. Ela vai recortar as formas geométricas e aí ela vai ter que compor um desenho usando somente as formas geométricas. Então, ela vai usar essas formas geométricas para fazer um desenho. Dá para fazer um carro, um trem, uma casa, um robô. Deixa ela usar a imaginação dela. De repente, você pode brincar com ela. Ela tem as formas geométricas dela, você tem as suas e cada um vai compor um desenho com essas formas geométricas sem olhar do outro. Também é uma ideia legal, tá? Esse aqui, ó, é um peixinho. Peixinho abre e fecha a boca, ó. Você vai dobrar o papel, você vai dobrar a folha de papel sulfite, primeiro no meio. Vamos lá. Ai, Renata, tá muito rápido, eu não vou decorar nada, eu não vou saber fazer. Calma, eu vou colocar na legenda o nomezinho de cada uma dessas atividades, como que você acha no Google. Então, peixe abre e fecha a boca, desenhos com formas geométricas, a saia da sereia com a rebarba do lápis. Eu vou colocar os nomes, a maneira como você digita no Google e você vai achar essas atividades lá. E aí, se você esquecer como que fez, eu lembro de uma que era com rebarba de lápis, mas eu não lembro como que era. Você dá uma pesquisada, tá bom? Vou colocar na legenda para vocês, fica calmo. Então, olha só, o peixe abre e fecha a boca. A folha de papel sulfite, vai dobrar ela no meio, dobrou na horizontal, dobrou para cima a pontinha. Aí eu já comecei aqui o peixinho para vocês, ó, fiz com o Benjamin também, ele adorou esse peixinho. Então, a gente faz um peixinho, não precisa saber desenhar, olha o meu desenho, gente, né? O seu vai ficar melhor, tenho certeza. E aí, ó, você vai abrir, primeiro desenha o peixe com a folha dobrada. Aí você vai abrir o peixe e vai completar. Ó, completar o peixinho aqui. Completei o meu peixinho, a boca dele, os dentinhos. Meu peixinho tá verde, oh meu Deus, ó. Aí completei o peixe, fechei de novo. Qual é a brincadeira? Ele abre a boca, ele fecha a boca. Abre a boca, fecha a boca. E aí você dá para tua criança colorir, pintar. Uma coisa bem bacana, gente, eu tinha separado, agora eu não sei onde é que tá. Papelzinho picado. Eu tinha vários papeizinhos picados, porque eu tinha separado para mostrar para vocês, mas tudo bem. Papelzinho picado, coloridos. Eu não tenho, Renata, papel colorido em casa. O que recorta é folha de revista. E aí a criança vai colar aqui para fazer as escamas do peixe. No dia que eu contei a historinha de Jonas, eu passei essa atividade. Benjamin fez também. Colar os papeizinhos picados que vão formar a escama do peixe. Dá para fazer a escama desse nosso peixinho, abre e fecha a boca com um papelzinho picado também, tá? As crianças adoram isso. Fita crepe, gente. Fita crepe é muito simples a atividade que a gente faz com fita crepe. É só você colar a fita crepe aleatoriamente, você cola de várias formas assim numa folha. E aí essa atividade também dá para fazer, começar num dia e terminar no outro, né? Você faz um desenho, pode até deixar que a criança faça. E aí dá tinta para ela colorir. No dia seguinte, quando estiver secado, você vai tirar, vai ter formado um desenho interessante, diferente. Também é uma forma diferente da criança desenhar e pintar, tá? Essa daqui é o seguinte, você vai fazer linhas curvas, né?
diferentes, diversificadas. Você pode fazer ela em linha pontilhada, se a criança for pequenininha, e você pede para que a criança cubra a linha pontilhada, tá? Se ela for um pouquinho maior, você pode dar barbante e pedir para ela colar o barbante em cima da linha. Ai, não tenho barbante. Dá uma fita, olha, tem uma fita aqui. Dá uma fita para ela colar, ou linha mesmo, né? Ou papelzinho picado, ou bolinha de papel para ela colar. Dá para dar até, gente, grão de feijão, grão de lentilha para ela ir colando, tá? E aí ela vai, primeiro, cobrir a linha pontilhada. Segundo, passar um lapisinho dentro do caminho que a gente construiu. Terceiro, colar papelzinho, bolinha, ou papel picado, ou barbante, ou grãozinho de comida. Ela vai colar, tá? E você também pode dar uma tesoura, se ela for maiorzinha, de 5 anos para cima, e ela vai recortar. Essa atividade também é bem bacana para coordenação motora. Essa daqui é bem parecida, ó. Boneco cabelo maluco. Essa atividade é a mesma coisa, é para ela recortar. E aí você pode fazer o mesmo processo dessa outra. Colar papelzinho picado, colar bolinha de papel, né? Você pode fazer o cabelo maluco em linha pontilhada e pedir para que a criança cubra, e aí ela vai recortar ou vai colar as bolinhas. Também essa daqui é bem legal, tá? Outra ideia de atividade, vamos lá, mais uma sugestão. Essa daqui foi o Benjamin que fez, gente, ele tem 3 aninhos, né? Do seu filho vai ficar um pouco diferente. Você faz bolinhas, pinguinhos de tintas de cores diferentes. Então, uma bolinha de tinta vermelha, uma bolinha de tinta azul, uma bolinha de tinta verde. E aí, com a régua, a tua criança vai espalhar essa tinta pela folha, tá? Ele pode fazer formas, fazer o nome dele, mas com a régua. Então, é um instrumento diferenciado, né? Que também vai chamar a atenção da tua criança, ó. Outra coisa bacana é colorir com cotonete. Aqui, olha só, se você colocar na internet atividades de artes com pintura de mão e de pé, vai vir uma infinidade de atividades. Essa aqui é a mãozinha do Benjamin. Então, o que você faz? Passa tinta na mãozinha da criança, ela carimba na folha, espera secar. Quando secar, dá pra fazer. Gente, dá pra fazer tanta coisa. Se você colocar lá na internet, acho que todos os animais que existem dá pra fazer. Eu já fiz camelo, eu já fiz pintinho, eu já fiz árvore, eu já fiz cacto, eu já fiz um monte de coisa com carimbo de mão, tá? Todas essas atividades que eu tô sugerindo aqui pra vocês, todas elas eu já fiz mais de uma vez, mais de 3, 4, 5 vezes com os meus alunos. Todas essas atividades. E todas elas eles amaram. Eles curtiram muito fazer. Então, eu tô sugerindo para vocês coisas que eu me lembrava na minha cabeça, atividades que eu já fiz em sala de aula e que as crianças curtiram bastante, tá bom? Ó, vamos supor que a gente vai fazer uma árvore. Dá para fazer um rostinho, faz o rostinho e os dedinhos são os cabelinhos. Se você virar assim, você pode fazer aqui a cabeça do cavalo, aqui o rabo e aqui são as patas, né? Se deixar assim, você pode fazer um vaso e isso daqui é um ramo de flor. E aí a criança vai fazer as flores nos finais, nas pontas dos dedinhos. Enfim, a partir da mãozinha dá para fazer vários desenhos. Com o cotonete, você vai molhar ele na tinta. Deixa eu fazer para você ver. Você vai molhar o cotonete na tinta e vai carimbar na folha. E aí, ó, esse movimento, a criança pequenininha curte demais. E você vai fazer florzinhas com a pontinha do cotonete. Olha só, a gente pode fazer uma árvore. Tô fazendo de cabeça para baixo, gente, tá horrível. Mas é só para exemplificar para você. E a criança vai fazer, ó, com o cotonete, as folhas dessa árvore. O tronco da árvore pode ser mão também,
pode ser o carimbo de mão, tá? A criança curte demais colorir com cotonete, né? Uma coisa diferente, tá? Tá acabando, vamos lá, mais algumas dicas pra você. Vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, vai ter que dar pause, mas calma que vai estar tudo aí na legenda, você vai lendo e vai fazendo 1 ou 2 por dia. Dedoche, gente, olha, dedoche é a coisa mais simples que tem de fazer. Esse aqui é do meu filho, ele já veio pronto no encarte de um livro, mas você pode fazer com papel sulfite em casa. Vou mostrar esse que tá aberto, ó. É assim, e aí depois é só você colar, pronto, virou um dedoche. Uma ideia bacana é assim, toda atividade que você for fazer com a tua criança, faça com que essa atividade se desdobre. Então, por exemplo, eu fiz um dedoche, né? Ela vai recortar o dedoche, eu vou fazer a primeira para ela, o molde, aí as demais ela vai recortar, ela vai fazer, ela vai colorir aqui a carinha do dedoche, a gente pode dar lã para ela fazer o cabelinho, enfim, vai desdobrando. Porque se eu sentar, fizer o dedoche e falar, olha filho, fiz pra você brincar, acabou. Agora, se ela confeccionar o dedoche junto comigo, se esse dedoche se transformar numa história que a gente vai compor juntas essa história, quando o papai chegar, quando o irmão chegar, nós vamos contar essa história para ele, usando os dedoches. Essa atividade ficou o dia inteiro por conta dela. Porque a gente colocou a tinta para secar, a cola para secar, né? A gente inventou a história. Quando o papai chegou, a gente contou a história. Então isso vai tomando corpo, né? Vai se desdobrando em várias experiências, em várias aprendizagens, tá? Durex colorido também é algo que, às vezes, quando falta uma tinta, falta um tecido, não dá para sair para comprar, dá para se virar bacana com durex colorido, também é uma coisa que eles gostam muito. E a última dica que eu vou dar agora para vocês com atividades de artes é trabalhar com grãos. A gente usar grão de lentilha, grão de feijão para fazer colagem, tá? Para compor um desenho que a tua criança coloriu. Então, por exemplo, ela fez uma paisagem, ao invés de pintar a terra, pintar a montanha de marrom, vamos colar feijão, né? É bacana. E aí você vai explorar quantos grãozinhos tem aqui, quantos feijões tem, vamos contar. Então tá explorando tudo isso, tá explorando coordenação motora, porque ela vai pegar o grãozinho do feijão, vai demorar bastante para ela fazer isso e ela vai curtir a beça. É legal quando a criança é pequenininha, tipo 2, 3, 4 aninhos, você pegar uma bacia e misturar grão de lentilha, grão de feijão, grão de bico, milho. Mistura numa vasilha uns 3 ou 4 tipos diferentes de grãos, tá? Uma vasilha média. E coloca 4 potes menores. E essa criança de 3, 4 anos tem que separar os grãos, colocar cada um em um pote diferente. Então você vai falar para ele, olha, você vai ajudar a mamãe a organizar o almoço. Esses grãos estão misturados, eu preciso que você me ajude a organizar eles. Ele vai ali, olha, trabalhando movimento de pinça, trabalhando coordenação motora, trabalhando concentração, classificação, ordenação. Você está trabalhando um monte de coisa bacana com seu filho e ele vai ali ficar uns 30 minutos separando aqueles grãozinhos, vai trabalhar autonomia porque ele vai achar que está te ajudando ali na refeição e realmente está. Então é uma coisa bem bacana também de fazer trabalhando com grãos, tá? Não só na arte, mas também levar o teu filho para a cozinha, enquanto você faz o almoço, ele vai ali separando os grãos, ele vai amar. É uma atividade bem legal. Bom, essas são as que eu trouxe para você hoje. Tem uma infinidade de outras atividades que você pode até mesmo linkar com essas, puxar dessas, né? A partir dessas atividades dá para fazer um monte de outras, mas assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês, papai, mamãe, é a seguinte: engajamento. Nós estamos em casa, essa situação é nova para todo mundo, não está sendo fácil para ninguém. O teu filho também deve estar com tédio, com vontade de voltar para a escola, para a rotina normal dele. Então a gente precisa ter paciência, porque para a criança também não está sendo fácil.
Eu tô recebendo um monte de áudio no WhatsApp, de piada, das mães falando: eu não aguento mais, eu tô desesperada, eu não sei mais o que eu faço com essa criança dentro de casa. E a gente ri, tudo é engraçado e é válido, ok. Mas aí eu fico me perguntando assim, se a gente recebesse áudios das crianças, o que será que elas estariam falando? Será que elas também não estão cansadas, irritadas, sobrecarregadas? Então, uma atividade assim acalma, tranquiliza, é muito bacana, traz aprendizagem, traz vínculo entre você e seu filho. Então, se engaja. Aí eu não sei fazer, dá uma pesquisada, dá uma estudada, olha com carinho. Eu tenho certeza que, se não todas, a maioria dessas atividades você consegue fazer sim com seu filho e ele vai amar, tá bom? Beijo, gente, obrigada, Deus abençoe vocês. No próximo vídeo eu vou ensinar jogos, oficinas e brincadeiras.